Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia. Aleluia. Amém. Gálatas capítulo 2 versos 1 ao 21. Novo Testamento, vida do Pai. Então, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, tomando também Tito comigo. Subi a respeito da revelação que me foi dada e coloquei diante deles a mensagem das boas novas que proclamo entre os gentios. Mas o fiz em particular, perante aqueles que pareciam ter uma reputação, caso, de alguma forma estivesse correndo ou tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, e que é grego, foi constrangido a ser circuncidado. Porém isso se tornou uma questão por causa de alguns falsos irmãos que foram secretamente introduzidos a fim de espiar nossa liberdade que temos no ungido, Jesus, de modo que possam nos escravizar à lei. Mas não cedemos em submissão a eles, não, nem mesmo por uma hora, para que a verdade das boas novas possa permanecer com vocês. Agora, aqueles que pareciam ser especiais, fossem lá o que fossem, não faz diferença para mim. Deus não reconhece tais distinções humanas. Eles, eu digo, que pareciam ser importantes, não me transmitiram coisa alguma. Pelo contrário, eles perceberam que a mim foram confiadas as boas novas para os incircuncisos, assim como a Pedro foram confiadas as boas novas para aqueles que são circuncidados. Porque aquele que trabalha em Pedro como um enviado para a circuncisão, também trabalha em mim para com os gentios. Quando viram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, aqueles que tinham a reputação de serem colunas, deram a Barnabé filho do encorajamento e a mim, a mão direita da comunhão a fim de que fôssemos as nações. Mas eles iriam àqueles que são circuncidados. Eles apenas enfatizaram que deveríamos nos lembrar dos pobres, o que eu também fui zeloso em fazer. Mas, quando Cefas veio a Antioquia, resisti a ele na cara devido ao seu comportamento errado. Pois antes de certos irmãos virem da parte do Tiago, ele comia com os gentios. Contudo, quando vieram, ele recuou e se separou, temendo aqueles que enfatizavam a circuncisão. E os outros judeus também traíram suas convicções juntamente com ele, tanto que até Barnabé foi levado pela hipocrisia deles. Mas quando vi que eles não agiam corretamente de acordo com a verdade da mensagem das boas novas, eu disse a Cefas na frente de todos: se você, sendo judeu, vive como os gentios e não como os judeus, porque você constrange os gentios a se judaizarem? Nós, sendo judeus por natureza e não gentios pecadores, percebemos que um homem não é feito justo por guardar a lei, mas pela fé que tem sua origem em Jesus, o ungido. Nós, judeus, também cremos no ungido, Jesus, de modo que estaremos sendo feitos justos pela fé que vem do ungido e não por praticar a lei. Isto é porque ninguém será feito justo por guardar as ordenanças da lei. Porém, se enquanto procuramos ser feitos justos no ungido em vez de pela lei, às vezes nós mesmos pecamos, é o ungido um ministro do pecado? Nunca. Mas se eu tento reconstruir as coisas que foram destruídas no ungido, isto é, a lei, esta é a maneira com que eu realmente torno a mim mesmo um pecador por me esforçar na carne para ser justo. Porque uma vez que eu legalmente morri com o ungido, eu também morri para a lei, a fim de que Deus seja agora a minha fonte de vida. Eu fui e estou sendo crucificado com o ungido. Portanto eu não vivo mais por minha própria vida, mas vivo pela vida do ungido que está em mim. E a vida que agora vivo no corpo físico, eu a vivo pela fé cuja fonte é o Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Desse modo, eu não torno a graça de Deus vã, pois se a retidão pudesse ser alcançada por se guardar a lei, o ungido teria morrido inutilmente.